Olá, sejam bem-vindos, meus alunos e alunas do curso de Gênero e Diversidade na Escola. Eu sou a professora Tainá e hoje nós vamos abordar como favorecer a inclusão das nossas crianças nas escolas. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar em inclusão na prática, né? Temos aí várias leis e diretrizes que normatizam a inclusão, ela está aí, já é uma realidade, e eu sei que muitas são as dúvidas dos professores em sala de aula. Como fazer isso? Como eu posso favorecer, então, a inclusão do meu aluno que tem algum tipo de dificuldade ou limitação em sala de aula? Então, quando pensamos em inclusão na prática, isso nos leva a pensar em vencer barreiras, certo? Quais seriam essas barreiras? Então, barreiras arquitetônicas, barreiras sistêmicas e barreiras atitudinais. O que seriam barreiras arquitetônicas? Elas estão relacionadas às questões de edificação, do acesso à criança à sala de aula. Por exemplo, para entrar na sala de aula, existe uma rampa? Ela passa pelo corredor? A entrada dessa escola é acessível? Se é uma escola que tem mais andares, existe alguma forma de elevador específico para que essa criança consiga acessar os andares mais elevados? Então, essas são as questões quando a gente fala em barreiras arquitetônicas. E se pararmos para pensar na situação das nossas escolas de hoje, talvez sejam as barreiras mais difíceis de lidarmos. Então, é muito difícil uma escola que já apresenta suas dificuldades de recursos, estrutural, mudar toda a sua estrutura. Se for uma escola nova em construção, ela já pode ser pensada visando favorecer a inclusão e sendo acessível a todos. Mas em escolas que já estão montadas, já estão prontas, essa é uma realidade um pouco diferente. Aí, cabe a gente pensar em estratégias de como tentar facilitar isso. Então, se eu tenho uma escola que possui vários andares e eu tenho um cadeirante, então, como às vezes eu não tenho um elevador para levar esse cadeirante para o nível superior, talvez o ideal seja que a sala dele seja no andar térreo. E que, se preciso, em atividades que esse cadeirante precise ir para os níveis superiores, que os colegas possibilitem a inclusão desse cadeirante, o levem, enfim, pensem em alternativas de como facilitar para que ele consiga participar das atividades e não ser excluído. Além das barreiras arquitetônicas, que existem aí diretrizes, a gente tem que pensar nas barreiras sistêmicas. O que seriam as barreiras sistêmicas? Então, seria a questão do acesso a informações, direitos e serviços que as pessoas que têm alguma dificuldade, limitação ou deficiência podem apresentar. Então, nós, na escola, podemos tentar favorecer isso para o nosso aluno ou para o pai desse aluno. Como? Com informação. Então, nós também temos que nos informar para poder informar nossos alunos ou os pais ou responsáveis por esse aluno. Então, a escola tem que se apropriar desses conhecimentos, do que essa criança tem direito. Ela frequenta algum tipo de atendimento de saúde, isso tem sido feito. Ela faz, por exemplo, a reabilitação. Onde que ela faz essa reabilitação? Será que o pai ou a mãe sabe que ela tem direito à atenção integral de saúde? Então, isso seria as barreiras sistêmicas, quando essas informações não chegam às pessoas que precisam delas. E nós também temos que pensar nas barreiras atitudinais. E no material de vocês até eu dei um grifo para a questão das barreiras atitudinais. E por quê? O que são barreiras atitudinais? Então, barreiras atitudinais estão relacionadas à nossa relação com as pessoas. Então, como a escola recebe esse aluno, os colegas de turma, os profissionais, então toda a parte acadêmica, como os pais verificam essa questão da inclusão do aluno em sala de aula no ensino regular, como os outros pais das crianças que não têm deficiência percebem essa criança no ambiente educacional. E aí é nessa que nós temos como trabalhar com maior facilidade, eu diria, embora o desafio seja grande. Então, quando eu recebo um aluno, às vezes o foco é todo nesse aluno, e não é que isso esteja errado, está certo, ele precisa de atenção, ele precisa de várias pessoas cooperando e pensando em estratégias para favorecer a sua inclusão. Porém, a gente tem que pensar que a gente quer que essa inclusão extrapole os números da escola, que isso seja uma inclusão social. Então, que os colegas que estão em sala de aula que não têm deficiência aprendam a lidar com essa situação. Até porque ele pode vivenciar a situação não com aquele colega, mas com outras pessoas na rua. Então, essas são questões que a gente pode trabalhar em sala de aula desde as crianças pequenas. E a gente vai trabalhar mais para frente essas questões com vocês na aula de hoje. Quando a gente pensa em vencer barreiras, sejam elas arquitetônicas,
sistêmicas ou atitudinais, nós estamos promovendo a acessibilidade à pessoa que tem alguma deficiência ou alguma dificuldade, né? Então, até eu coloquei uma imagem para vocês, uma escola, né, que tem pessoas diferentes em sala de aula, incluindo deficiência visual, deficiência física, né? E eu sei que o desafio é grande, porque a diversidade das crianças, ela já existe, independente de ter deficiência ou não, e quando o professor recebe, além dessas crianças, uma com deficiência, o desafio acaba sendo dobrado. Então, como que eu posso favorecer essa questão de inclusão do meu aluno? Então, além de pensar nas barreiras, eu tenho que conhecer a deficiência, dificuldade ou limitação desse meu aluno. Para isso, além de estudo, eu vou precisar de diálogo. Diálogo com esse aluno, se ele puder nos dar informações e falar sobre sua condição, com os pais ou os responsáveis e com a equipe técnica que presta atendimento para esse aluno. Então, esse aluno faz fisioterapia? Faz terapia ocupacional, fonoaudiologia, tem alguma aula de reforço ou apoio pedagógico fora da escola, ou ele já passou por terapias ou por outras escolas. Então, eu preciso conversar com quem já atendeu ou quem já deu suporte para essa criança e conhecer as suas dificuldades. Porém, a gente conhece as dificuldades da criança, mas não se foca na dificuldade. O nosso foco vai ser sempre nas capacidades dessa criança. Então, eu preciso conhecer o aluno e, por exemplo, se ele tem uma deficiência física, ele não pode andar, deambular, caminhar sozinho, mas ele tem o cognitivo preservado, uma excelente memória. Então, as minhas atividades têm que focar a capacidade desse aluno. Integrá-lo em todas as atividades, mas sempre focar a capacidade e não a deficiência. Aí eu trago algumas dicas para vocês pensarem e tentarem colocar em prática em sala de aula. Então, como primeira dica, eu coloco para vocês repensar as práticas pedagógicas. O que seria isso? Diversificar as suas estratégias em sala de aula. Então, eu sei que às vezes a gente não tem tanto tempo para elaborar aulas diferenciadas a todo momento. Mas, na hora que fazemos isso e pensamos em diferentes estratégias de ensino, né, de estimular meu aluno na aprendizagem, eu não estou favorecendo só o aluno com deficiência. Eu estou favorecendo todos os alunos. Porque cada aluno é diferente, um é diferente do outro. Um aluno pode ter uma memória mais relacionada ao apelo visual, outro uma memória relacionada com maior apelo auditivo, com música, com ritmo. Outro pode ser estimulado através de tatos, cheiros e texturas. Então, quanto antes, quanto mais cedo na idade das crianças trabalharmos diferentes sentidos, diferentes estímulos, melhor. Então, nós temos que diversificar nossa forma de ensinar. E às vezes a gente vai aprendendo isso com o próprio aluno. O aluno vai mostrando para a gente quais são as suas possibilidades e capacidades e tentamos elaborar atividades pensando nessas capacidades dos alunos. Isso, né, toda essa questão de diversidade de ensino, de diferentes formas de ensinar, tem bases para isso, né? Vocês devem conhecer a respeito da teoria das inteligências múltiplas de Gardner, que diz que não existe somente um raciocínio lógico, matemático na maioria das pessoas. Nós teríamos aí 9 tipos de inteligências e todos nós teríamos um pouquinho de cada, mas uma delas com maior destaque. Então, tem pessoas que vão ter maior facilidade em atividades esportivas, outras com música, outras de natureza espiritual, né? Então, baseado nisso, a gente tem que pensar, poxa, se mesmo sem as limitações ou deficiências nós somos tão diferentes, então as nossas crianças que têm limitação apresentam diferenças na forma de aprender também. Então, é o mesmo raciocínio. Também, algumas dicas com relação à presença do seu aluno em sala de aula. Então, pensar na questão do posicionamento dessa criança. Como ela deve ser posicionada, né? Então, é ideal que essa criança esteja próximo sempre ao quadro e ao professor, principalmente se ela apresenta alteração visual ou física, né? Para que ela não precise ficar fazendo ajustes posturais ou de foco a todo momento, de forma o mais alinhada possível. Então, às vezes, é utilizada a própria cadeira da criança ou uma cadeira que foi pensada para essa criança, ou, caso a gente não tenha esse instrumento, que eu acredito que seja a realidade de muitos professores, não ter todos os instrumentos necessários, nós podemos adaptar. Então, se essa cadeira está muito alta, eu posso pôr apoios embaixo dos pés, com livros ou listas telefônicas que eu posso passar uma fita para deixar mais estável, ou uma caixa, né? Posso utilizar apoios no braço para essa criança ficar melhor, colocar essa cadeira mais próxima da criança possível, né? Então, são estratégias que vamos pensando para adaptar e melhorar o alinhamento dessa criança. E podemos contar também com o apoio e ajuda da equipe técnica.
O fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional que atende essa criança pode nos ajudar dando dicas de como ela fica melhor posicionada. Também é importante pensar no nível do olhar dessa criança. Então, quando formos estabelecer comunicação com as pessoas com deficiência, é importante sempre mantermos o mesmo nível do olhar. Então, se for necessário, a gente se abaixa para manter o nosso olhar no olhar da criança, né? Com exceção das crianças que têm alguma dificuldade visual, que daí nós temos que informar nossa proximidade ou estabelecer algum toque para que ela saiba que nós estamos perto dela. Isso é importante porque muitas deficiências, por exemplo, a paralisia cerebral, leva crianças a posturas e reflexos inadequados. E na hora que a gente se coloca muito acima ou muito ao lado do foco de visão dessa criança, ela começa a ter maiores dificuldades de movimentos. E aí mais difícil fica ela executar a atividade e prestar atenção na aula, além da sensação de desconforto que essas crianças podem apresentar. Além da questão do olhar, é importante pensar no manuseio dessa criança. Às vezes o medo nos faz pegar de forma leve nessa criança, como se fosse quebrar ou machucar. Mas não, pelo contrário. Elas se sentem muito mais seguras e vão reagir melhor se esse toque for firme, né? Não é pegar forte, mas firme e direcionado. E sempre lembrar de avisar para não provocar nenhum reflexo ou nenhum susto nessa criança. Além disso, nós temos que pensar que se a criança já apresenta algum tipo de dificuldade física, intelectual, auditiva, né? E são muitos os estímulos em sala de aula, tem o estímulo visual dado pelo professor, o comando do professor, às vezes tem o professor tutor com esse aluno, mais o estímulo dos colegas, que como em toda sala de aula tem bagunça, tem conversa, né? Nós temos que pensar em ofertar para essa criança um estímulo por vez. Então fazer atividades que sejam direcionadas, explicar e dar o tempo da criança. E pensar na forma que essa criança vai fazer essa atividade. Então, às vezes, ela vai levar um tempo maior que as outras crianças para executar a mesma tarefa. Se essa atividade que foi pensada em sala de aula ficou muito difícil, podemos repensá-la. Não tem problema. Não deu certo, vou pensar numa outra forma ou numa outra estratégia. Até mesmo o uso de tecnologias podem ser utilizadas em sala de aula para favorecer a comunicação e o desempenho desse aluno nas atividades propostas para ele. Outra questão, né, então pensar com os estímulos excessivos, é que algumas condições, né, algumas deficiências reagem a estímulos sonoros excessivos ou luzes de forma a aparecer reflexos e movimentos involuntários. Então nós temos que cuidar com isso. Como que podemos saber? Conversando com a família ou fazendo tentativas e erros. Tento usar um estímulo, vejo como que a criança reage, se deu certo eu continuo, se não deu certo eu tiro aquele estímulo e mudo por outro. Outra coisa bastante importante, e que às vezes a gente comete o erro até por excesso de carinho. Não infantilizar as crianças, né? Elas são crianças, mas nós temos que fazer atividades de acordo com a idade dela. Então não é porque, por exemplo, a criança tem síndrome de Down e está associada a uma deficiência intelectual, que eu vou usar só atividades inferiores a que a criança possui. Não, vou adequar as atividades de maneira que ela consiga participar, considerando sua dificuldade cognitiva, mas trazendo sempre próximo à idade ideal, à idade dela. Então é importante a gente não infantilizar nossas crianças. Outra coisa que é importante, favorecer o máximo de autonomia do nosso aluno. Então, às vezes na tentativa ou no anseio de ajudar esse aluno, acabamos fazendo por ele. E não deixamos que ele faça, mesmo que de maneira diferenciada, o que ele é capaz de fazer. Então, proposta uma atividade, espere, verifique o que ele faz sozinho, e só dê o suporte na hora necessária. E favoreça o máximo de autonomia. Se ele consegue se locomover de um ambiente ao outro, permita que ele faça isso sozinho. Só ajude se tiver uma mudança de nível que ele não consegue transpor ou em situações que envolvam algum risco. A gente também deve pensar em atividades diferenciadas para todos. E aí eu coloco algumas dicas de atividades que vocês podem fazer em sala de aula. Então, se tem alunos cadeirantes, por que não fazer uma atividade que todos estejam sentados numa cadeira e colocar esse aluno no mesmo nível dos outros? E que tal colocar todo mundo no chão fazendo uma atividade? Então, tem crianças que, quando apresentam deficiência, uma determinada atividade elas vão ter uma maior resposta, uma melhor resposta. Então, por que não colocar essa atividade que é fácil para ela, para todos experimentarem também? Então, fica como dica para vocês. Também é importante pensar nas questões de adaptações. Como que a gente pode fazer para oportunizar e favorecer essa criança em sala de aula? Então, depois eu vou mostrar umas fotos e umas figuras com vocês com exemplos de adaptações.
Além disso, sensibilizar as crianças. Então, é sugerido aí a apostila de Silva et al., que está nas referências de vocês, de brincadeiras que a gente pode fazer desde as crianças pequenas, lá, 3, 4 anos, até os mais velhos, que sensibilizam o nosso aluno a respeito das deficiências. Então, das crianças vivenciarem situações de deficiência. Tentarem brincar utilizando um braço enquanto o outro não pode, sem usar a visão, né, usando vendas, tem que descobrir objetos numa caixa, ou um amigo que tem que guiar o outro num percurso que tem que ser feito sem o uso da visão. Então, são situações que a gente coloca para a criança para elas se sensibilizarem a respeito das deficiências. Então, no material de vocês são colocadas algumas fotos de adaptações em sala de aula para vocês terem como ideias de como favorecer isso em sala de aula. Então, na primeira foto, a gente observa um aluno cadeirante, com a mesa bem próxima, e ele fica na própria cadeira, porque provavelmente é a melhor maneira dele ficar em alinhamento. Na segunda foto, a gente observa duas crianças, uma com deficiência na cadeira na mesa, utilizando ali o Lego, fazendo atividade de montar, e um outro colega em pé, ajudando esse colega a fazer a atividade. Né? Então, isso é sensibilizar essas crianças a respeito da dificuldade do seu colega. Tem uma próxima foto de uma criança com síndrome de Down, fazendo atividade de empilhar cubos, que ela precisa usar alguma tala, né? Ou a gente pensar nesses objetos de tamanho que ela consiga executar essa atividade. A gente tem ali a elevação do nível, quando as crianças têm deficiência visual ou deficiência física no controle da cabeça, a gente eleva essa superfície numa inclinação de 45 graus para favorecer a visualização da atividade. E a última, que é para melhorar a apreensão ou utilização de lápis ou giz durante a atividade. Então, a inclusão ela é um desafio grande, mas com criatividade e persistência nós conseguimos. Bons estudos e obrigada.